Bom, sempre é uma alegria encontrá-lo, encontrá-la novamente aqui na TV Unifev. Seja bem-vindo, telespectador, seja bem-vinda, telespectadora. Está começando agora o programa Empreender Tecnologias, direto aqui do Labinho, Laboratório de Comunicação da Unifev. Os cursos de comunicação oferecem esse espaço para que a gente possa encontrar você todas as semanas. E hoje nós estamos iniciando o programa para conversar um pouco sobre extensão universitária. Para falar sobre isso, mais uma vez, e com muita satisfação, a gente recebe aqui nos estúdios a professora mestra Edilene Regina Simioli. Ela é mestra em Engenharia de Produção pela Unip, Universidade Paulista, graduada em Administração aqui pelo Centro Universitário, avaliadora do MEC-INEP e consultora de empresas. Atualmente coordena os cursos de pós-graduação e extensão da Unifev. Seja bem-vinda mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, Ramon. Muito obrigada. Olha, eu há muito tempo estava querendo abordar essa questão da extensão, até para conversar um pouco e colocar em perspectiva para a nossa comunidade o que é essa tal de extensão. Porque todo mundo ouve falar em pesquisa, todo mundo ouve falar em graduação, todo mundo ouve falar em pós-graduação, mas o que é a extensão? Como é que ela acontece? Como é que a comunidade participa? Então, para você que está em casa, eu já peço que preste bastante atenção, porque é um serviço que a Unifev presta há muito tempo e que muitas vezes a comunidade ainda não está antenada nesse ramo do ensino, né, e da qualificação profissional. Bom, começar explicando o que é a extensão, Edilene. É verdade. Eu também agradeço a oportunidade, porque muitas pessoas realmente não conhecem, não sabem o que é a extensão universitária, né? Até já participou algumas vezes e não sabe. Com certeza absoluta já participou de uma extensão universitária e não tem noção do que é isso, né? É um dos tripés do ensino superior, né? É uma instituição, quando ela se instala, por exemplo, como a nossa, que é a Unifev, ela tem a obrigação de oferecer ensino, né, que são os cursos de graduação. Ela pode oferecer pesquisa, nós não somos obrigados a oferecer pesquisa mediante ao Ministério da Educação, porque nós somos um centro universitário. Até temos. Até temos, e bons trabalhos e publicações, revistas, fazemos porque entendemos que isso é importante. E a extensão universitária é um viés das nossas atividades, ou seja, nós devemos praticá-la. Então, o que é a extensão universitária? É a relação que a instituição mantém com a comunidade, seja ela o mercado de trabalho, seja ela as comunidades, por exemplo, como organizações sem fins lucrativos, associações, clubes de serviço, hospitais, creches, escolas públicas, enfim, é aquilo que a gente entende, aprende e desenvolve dentro do nosso ambiente universitário, que depois a gente leva até a comunidade em forma de extensão. Ou pode ser serviços prestados, ou pode ser cursos, ou pode ser programas. Então, assim, é a relação que a gente tem com a comunidade toda. Eu tenho minha família daqui, já nasci, fui criada, e às vezes eu converso, pergunto, e tem algumas pessoas da minha família que falam, nossa, eu nunca passei, nunca entrei na Unifev, né? E a Unifev, ela é uma instituição comunitária, ela tem uma característica comunitária. Então, eu costumo dizer que a extensão ela tem que promover a queda das barreiras, a queda das fronteiras, aonde a comunidade pode vir e aonde nós também levamos os nossos alunos para fora daqui. Muito bacana. E qual a importância para a comunidade acadêmica na realização dessas atividades? Nossa, Ramon, olha, vou te dar um exemplo. Esses dias eu estava conversando com uma professora nossa, da área de arquitetura, a Terezinha. Ela tem um programa que ela desenvolve junto com os alunos da arquitetura, da engenharia civil, acho que tem da engenharia elétrica também, alunos. Eles fazem mutirão para a construção de casas, né? E ela estava me contando, ela estava dando um feedback desse trabalho. Isso é extensão, ou seja, os nossos alunos estão saindo desse ambiente universitário, estão indo para a periferia aqui no caso, para fazer a construção de uma casa, análise daquela estrutura, ou seja, eles estão executando e fazendo um trabalho social. Então nós estávamos conversando e ela estava dizendo o quanto os alunos crescem quando eles se envolvem com esse tipo de atividade.
Porque quando nós estamos nos bancos escolares, na universidade, nós estamos na parte teórica. Tá bom, nós temos sim muitos laboratórios. A Unifev é extremamente bem servida de laboratórios. Eu diria que é a instituição que mais tem laboratórios na nossa região. Nós temos muitas práticas e isso é muito importante. Mas quando a gente faz uma extensão, ou seja, a gente vai além, vai lá na comunidade, o aluno vê a realidade daquele território, daquela comunidade. Então, por exemplo, eles se sensibilizaram demais com a situação daquelas pessoas, se envolveram afetivamente, emocionalmente, entenderam toda aquela situação e compraram esse projeto. Bacana. Então, eu entendo que a extensão universitária para a comunidade acadêmica é aquele fechamento do aprendizado. Sim. É onde o aluno pode entender, poxa vida, valeu a pena fazer esse curso, porque agora eu sei como é que eu posso mudar aquela realidade, agora eu sei como eu posso interferir e fazer algo melhor por aquele, que nem nesse caso, por aquelas pessoas, né? É verdade. Os nossos alunos, por exemplo, da saúde, quando desenvolvem algumas atividades voltadas para a área, né, da saúde. Então, por exemplo, uma ação social na praça, onde eles sentam com as pessoas, onde eles conversam, afere pressão, discute um pouco a situação, o que eles estão vivendo. Os nossos alunos, quando vão para as unidades básicas de saúde, os hospitais, né, na nossa Santa Casa mesmo, que eles começam a se relacionar com as pessoas, esse lado da humanização, a extensão universitária oferece. Então, bacana. Isso eu acho que coroa esse aprendizado. Muito bacana. E de que forma esses projetos se relacionam com a comunidade? Porque o ambiente laboratorial, como você falou, nós somos bem servidos de laboratório, ele é um ambiente controlado. Sem dúvida. Né? Ele não proporciona essa experiência de troca de informações, de troca de sentimentos com as pessoas. Agora, esses projetos, como é que eles são desenvolvidos? Né? Existe uma apresentação de uma proposta, como é que funciona? Existe sim. Ele é um fluxo contínuo dentro da instituição. A demanda normalmente surge pelos próprios alunos, mas pode surgir também pela comunidade. Sim. E isso eu acho que é legal, ter até essa oportunidade de estar aqui no seu programa para falar sobre isso também, porque de repente existem demandas comunitárias onde a gente pode pensar sim em alguns projetos que poderiam ser relacionados às nossas atividades. Mas atualmente as demandas maiores surgem daqui, da nossa instituição mesmo, onde os coordenadores de cursos, os professores, junto aos alunos, pensam em algumas atividades que eles podem desenvolver, fazem esse projeto, né? Esse projeto ele é submetido a várias instâncias e, por fim, a instância maior, que é um conselho que nós temos aqui, que é chamado de Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o CONCEP. E aí, então, se esse conselho entender que ele é um projeto viável, ele é aprovado e aí a gente passa a executar esse projeto. Né? Legal. Mas é um fluxo permanente, é um fluxo desde o dia, pelo menos assim, do dia 2 de janeiro, quando a gente começa a trabalhar, qualquer professor pode submeter. E o legal também é que já aconteceu de alunos demandarem projetos, então ele tem que se vincular a um professor, né? Por exemplo, eu quero desenvolver um projeto na área de comunicação, quero falar com o professor Ramon, aí desenvolvem um projeto juntos, aí o professor é quem submete. E aí aqueles alunos podem desenvolver essa atividade. Né? Agora, de duas formas, né? Falando de participação. Eu primeiro gostaria de complementar a questão da comunidade externa, as instituições demandarem, né? E depois complementar como o aluno participa também, né? Como é que ele pode se inscrever nisso, participar disso. Em relação à comunidade externa, os órgãos detectando, por exemplo, um clube de serviço, percebe que quer fazer algum tipo de ação, precisa fazer algum tipo de ação, então pode recorrer à Unifev para fazer essa composição com a comunidade acadêmica para alcançar esses resultados. Mas a quem eles se dirigem, como é que eles fazem isso? Eles podem sim.
Prioritariamente pode ser comigo, que eu sou da extensão universitária, atualmente estou na coordenação da extensão, ou pode ser diretamente com os coordenadores, que eles querem se relacionar. Então, por exemplo, eles querem desenvolver uma atividade onde eles vão precisar fazer, sei lá, um acompanhamento num sábado na praça, fazer aferição de pressão. Então, eles podem entrar em contato, por exemplo, com a coordenação do curso de enfermagem, ver se há disponibilidade de alunos que possa ajudá-los, né? O curso de enfermagem vai fazer essa análise, porque também não é assim, a gente nem sempre tem disponibilidade de tempo ou de alunos para desenvolver os projetos, mas tendo, isso é importante para o nosso aluno também. Claro. Então, isso é feito uma parceria, a gente desenvolve o projeto e os alunos que queiram participar, a gente faz as inscrições. É aberto sempre um período onde o aluno se inscreve, e aí ele se inscrevendo nesse projeto de extensão, ele participa. Legal. E isso é importante porque sempre vai gerar um certificado para esses alunos, e aí esses certificados eles complementam atividades que os alunos precisam comprovar no término do curso. Todo aluno que faz um curso superior, não só na Unifev, como em qualquer lugar do Brasil, né, ele precisa desenvolver atividades complementares. Além da universidade, ele tem que ter essas práticas externas. Exato. Então, desenvolvendo atividade extensionista, a gente pode comprovar que ele participou e isso ele leva depois para o fechamento do curso dele. Bom, falando ainda sobre a demanda, tem muita instituição, digamos, por exemplo, o IDAV, né, que é o Instituto aqui do Deficiente Visual. Então, digamos que ele tenha lá uma demanda, ele precisa saber como é que está a alimentação dos seus atendidos. É possível demandar, por exemplo, às vezes pode dizer assim, puxa, mas ir lá pedir para o reitor, falar com o presidente. Não, é possível, então, levar essa demanda já direto para o coordenador do curso de nutrição. É sim. A única preocupação que a gente tem depende do projeto. Por exemplo, a Unifev ela é uma instituição comunitária, ela não tem fins lucrativos, né? Na verdade, ela se mantém com as mensalidades dos alunos. Então, de repente, as pessoas acham assim, não, vamos lá na Unifev, a Unifev vai desenvolver o projeto, vai colocar os alunos, vai pagar professor. Isso nós não temos recurso, muitas vezes, para desenvolver esses tipos de atividades. Sim. Né? Então, nós temos que fazer a seleção dos projetos. Nem todos os projetos que vêm podem ser atendidos, né? Mas se o projeto vier, nós tivermos disponibilidade, for um projeto que vai agregar conhecimento técnico ao nosso aluno, porque ele precisa ter esse viés. Né? Ele tem que ter essa complementação. De repente, alguma atividade que alguma organização está precisando só de uma mão de obra. De repente, nós não vamos conseguir enviar o nosso aluno. Né? Tem que existir uma relação de parceria, onde o nosso aluno também vai receber informação ou vai prestar um serviço, que aquilo vai enriquecer a experiência do aluno. Senão, essa relação não vai acontecer. Mas se isso existir, essa possibilidade, com certeza vai ser analisada. Muito bacana. Bom, daqui a pouquinho vamos fazer um rápido intervalo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o programa, os projetos mais relevantes. Nós vamos falar também sobre as prioridades da extensão universitária aqui da Unifev. Tá bem. Você que está em casa nos acompanhando, aguarde um tempinho. Daqui a pouquinho a gente recomeça com o programa Empreender Tecnologias de hoje.